E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Estamos num novo episódio da nossa série Mapa Astral e Reflexão, onde a gente conversa, a gente reflete sobre os assuntos inspirados pela lua do dia. E antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, que vai ser sobre o mapa deste dia 19 de fevereiro de 2025, aproveita, deixa o seu like aí, fortalecendo o meu trabalho, dizendo que você está gostando do que eu estou fazendo para que o próprio YouTube entenda e comece a recomendar o vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e, é claro, se você achar que deve, deixe o seu comentário. E posteriormente, depois que você assistir, se este vídeo agregou para você de alguma maneira, considere compartilhar ele com outra pessoa. Tá certo? Então vamos começar o nosso vídeo aqui falando de uma lua escorpiana, que eu também falei desta lua escorpiana no vídeo de ontem. E quando a lua está em escorpião, considerando que a lua representa as nossas necessidades emocionais, as nossas emoções, as nossas reações automáticas, então o que isso significa? Significa que emocionalmente nós estamos intensos, nós estamos profundos, nós estamos com essa necessidade de ir ao extremo, com as emoções à flor da pele, né? E hoje, especialmente falando, por conta da conexão com Urano, que Urano é o extraordinário, o imprevisível, o que está fora do controle, vamos dizer assim, que a gente não espera que aconteça, mas acontece. Por causa disso, a gente pode ter aí algumas instabilidades emocionais. É interessante a gente parar e observar, pensar o que gera instabilidade emocional para a gente, o que faz com que a gente se agite emocionalmente, o que acontece na nossa rotina que faz com que a gente fique emocionalmente fora de controle. Tá? Porque o escorpião ele é um signo que tem a ver com controle. Ele segura muita coisa para si. Outra visão disso daí é justamente a necessidade de eu observar, de eu sentir se eu estou guardando muita coisa comigo, para que essas coisas que eu estou guardando não saiam, não sejam liberadas de uma forma muito imprevisível, com uma carga mais forte do que seria o esperado. Então tem coisas, tem padrões emocionais que a gente tem que deixar seguir o fluxo, deixar passar da nossa vida. Porque o que acontece? Todas as emoções que aparecem na nossa vida, geralmente a gente sente elas. No momento, elas têm o seu ápice e depois elas vão embora. Esse é o ciclo, né? Por exemplo, a alegria. A alegria ela chega na gente. A gente fica feliz, fica bem, fica radiante. Mas é um pico, é um momento. E depois ela passa. E quando ela passa, a gente volta ao normal, ao neutro, por assim dizer. E assim é com todas as emoções. Com a raiva também é desse jeito. A raiva que a gente sente quando alguém passa na nossa frente na fila da padaria e compra o último pão de queijo. É uma raiva, é o sangue que ferve, que sobe naquele momento, mas que depois passa e a água das emoções volta a ficar calma. Então é sobre isso, cada emoção tem o seu fluxo e o importante é viver este fluxo, não guardar, não reter. O que acontece com este padrão emocional que não seguiu o seu fluxo? Ele se torna uma coisa concreta, sólida, presa. Ele fica ali por dentro, fica te corroendo as entranhas. Então é muito interessante saber desapegar das coisas, não querer ficar com as coisas para si. Porque a nossa vida aqui, ela é uma passagem, né? Ela é uma passagem. O que acontece? O que eu vejo bastante? São pessoas que se magoam com as outras pessoas por qualquer razão que seja. O peso da mágoa é a gente que dá. Isso aqui é passageiro. Se você está num vídeo de astrologia, você provavelmente acredita em reencarnação, porque todo mapa astral ele é como se fosse um resultado de um outro, que deve ter acontecido há muito tempo, porque ele é um plano.
né? É um plano celeste para uma vida. É um mapa que indica o desenvolvimento de uma individualidade. Se existe um mapa, então existe algo que gerou este mapa. Então a gente pode entender que existe sim uma alma que teve as outras vivências e agora vive agora, tá certo? Eu ia perguntar a você, você quer levar, quando você sair daqui, quer levar na sua alma o peso de algo que você não resolveu, o peso de uma dor que foi gerada aqui, o peso de uma mágoa por uma pessoa que passou pela tua vida? Toda a questão do seu sol no mapa astral, ao meu ponto de vista, envolve você resgatar os pedacinhos da sua alma que estão muitas vezes perdidos em algum ponto do passado. Por exemplo, é a criança que não recebeu amor suficiente dos pais, é a criança que se sentiu insegura, é a criança que viu a violência. Alguma coisa acontece com essa criança e deixa uma marca. E a nossa função seria ressignificar, dar um outro significado para aquilo lá. É lógico que o que aconteceu, aconteceu, não vai mudar. A forma como você vê uma situação, você consegue mudar. A sua percepção de uma situação, você consegue mudar. Então eu vejo muito esta configuração de Lua e Urano falando sobre isso. É preciso deixar para trás alguma emoção pesada que eu carrego, alguma mágoa que eu carrego, alguma coisa. Que isso ainda me gera gatilhos emocionais que me pegam de surpresa, que fazem eu perder o meu controle emocional, eu sair do meu normal. Então, é algo que nós temos que ver. Eu falei justamente da questão do desapego. Por exemplo, o touro é algo que retém de forma concreta. O escorpião, ele também retém, só que o lance dele é justamente transmutar aquilo que é pesado, aquilo que nos prende. O escorpião é a transmutação, é a libertação. O que mais nós temos acontecendo aqui? Nós temos esta lua fazendo uma boa conversa aqui com Saturno no signo de Peixes. É muito cabível para o nosso momento a gente olhar para os nossos sentimentos e emoções mais profundos com responsabilidade. Porque justamente esse Saturno em Peixes, ele diz que eu tenho que saber seguir o fluxo, eu tenho que saber compreender o fluxo das minhas emoções, o fluxo dos meus sentimentos. Então é um momento em que dá para a gente olhar lá para dentro de nós mesmos, remexer naquele baú cheio de velharia que a gente guarda, coisas do passado, e deixar essas coisas saírem naturalmente, seguirem o seu fluxo. A pergunta a se fazer aqui é: por que eu ainda quero me prender a isso? Por que isso ainda dói? Muitas vezes a gente tem uma grande ilusão, que é a ilusão de controle. A gente quer controlar os outros. Eu acho que a coisa mais complicada que tem, e eu vou falar de relações aqui porque eu acredito que grande parte dos problemas vem através das relações, então eu vou falar disso aqui. Acho que uma das piores coisas que tem pra gente e que influencia as nossas relações é a ilusão de controle que a gente mantém. A ilusão da posse. O querer dizer que é meu, é minha. Ah, você não pode conversar com fulano, com ciclano, porque não, você tá comigo agora, então, né, você tem que me respeitar. O que isso esconde? Uma grande insegurança que muitas vezes eu tenho, mas muitas vezes é a minha baixa autoestima que me faz eu querer controlar o outro que está comigo. É uma questão que pode acontecer com você, aí no seu relacionamento. Talvez tenha momentos em que você assuma uma postura mais dominadora, mais controladora. Por quê? Porque você tem questões de insegurança com você, por isso você quer controlar o outro, porque você não tem segurança em si mesmo. E é justamente essa a razão do autoconhecimento. A gente precisa buscar conhecer os nossos padrões. Por que eu ajo como eu ajo?
quando eu estou com as pessoas, o que me motiva, quais são as minhas motivações interiores, quais são os meus valores subjetivos. Tudo isso eu tenho que ver. E esse Saturno diz, olha, seja responsável com o que você sente, com o que você idealiza, desenvolva mais a empatia, a compaixão, são características clássicas aí do signo de Peixes. Trabalhe mais o seu lado espiritual, de uma forma responsável, com comprometimento, amadureça as coisas que você sente. E ele está dizendo aqui, ó, se eu souber deixar as emoções seguirem o seu fluxo, eu consigo amadurecer, eu consigo curar as minhas feridas e recuperar até a minha autonomia, porque muitas vezes essa questão de eu ficar presa em coisas que já passaram, em padrões que já passaram, isso aí ainda me mantém prisioneiro de mim mesmo ali e me dificulta que eu tenha liberdade de escolha na minha própria vida. Por quê? Porque eu ainda deixo o passado interferir nas minhas escolhas. O passado, ele prende, tá? E essa lua diz hoje para você, olhe para o seu passado. Olhe com responsabilidade e comprometimento com o que você realmente sente, entendendo seus fluxos emocionais. Esteja disposto a fazer as mudanças que são necessárias, a deixar esses padrões que estão ali já criando teia de aranha, de tanto que estarem ali há tanto tempo. Deixe esses padrões saírem da sua vida. Se liberte. Se liberte. Porque é assim que você vai curar suas feridas. É assim que a sua alma vai se sentir mais livre. É assim que você segue em frente, de cabeça erguida. É deixando o passado para trás. Porque o passado, ele não te define. O passado, ele não te define. Ele é parte de quem você é. Então aí entra trabalhar a autoaceitação. A autoaceitação de que eu tenho as coisas boas em mim, mas de que eu tenho as minhas sombras também. De que eu sou o resultado de coisas boas e de coisas não tão boas, mas que, apesar disso, a minha vida depende do que eu faço hoje, depende da atitude que eu tenho hoje. E aqui nós temos, para fechar o nosso assunto aqui com chave de ouro, um Marte retrógrado em Câncer, que fala justamente dessa necessidade de revisar as atitudes, de olhar, de parar e pensar como que eu estou agindo. Será que eu estou realmente disposta a olhar para o que eu sinto, para como eu me sinto, para o que eu guardo lá no meu baú de memórias, com maturidade emocional e disposta a deixar certos padrões que são nocivos para mim saírem da minha vida e finalmente curar as minhas dores emocionais, as minhas feridas, conseguindo assim mais liberdade para minha vida, mais autonomia. Por isso que eu fiz essa thumbnail aqui, ó. Seja mais feliz, sem o peso do apego. A que tipo de coisas você está se apegando? Que tipo de coisas você vai querer levar quando você sair daqui dessa realidade? As pessoas não pensam nisso, né? As pessoas não pensam nisso, pensam só no que está vivendo aqui. Muitas vão acreditar que é só a vida daqui que importa, mas ela continua. Tanto que aqui no mapa astral a gente fala de pontos kármicos, ou seja, pontos que trazem ali uma consequência já de outra vida. No caso aqui do nó do sul, do nó do norte, da própria Lilith e do próprio Quirón também. São pontos kármicos. Então, faz essa reflexão aí com você. Depois dessa vida, o que você vai levar com você? Será que você vai levar mágoa para depois ter que voltar ainda em outra vida com a mesma pessoa para resolver? Resolve o que você puder agora. Se livra dos pesos que não são mais necessários para você. Deixa ir embora. Busca um outro significado. Uma forma de você tentar lidar com essas mágoas que você guarda, com essas situações assim, é você pensar que tudo aquilo que aconteceu na tua vida veio para te deixar mais forte em algum nível. Então, pensa aí com você, reflete. Aquilo que aconteceu comigo, que foi uma coisa muito ruim, qual foi o ponto positivo que isso trouxe para minha vida? O que isso me gerou? Por exemplo, no caso de uma pessoa que é traída e ela não consegue superar a traição. É bem complicado esse assunto de traição, né? Bem complicado.
E o escorpião, por exemplo, ele é um signo que ele se entrega muito, né? Ele tem que confiar, mas depois que ele confia, ele se entrega. Ele é muito leal e ele espera aquilo da pessoa também. Então, quando ele não tem a lealdade da pessoa que está com ele realmente fica muito ferido. Só que essas coisas, elas vêm para te mostrar um ponto seu que você tem que trabalhar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu me dou muito para outra pessoa, eu faço tudo pela outra pessoa, boto a outra pessoa assim no pedestal da minha vida, ela se torna o sol da minha vida e eu acho que eu não consigo mais seguir sem essa pessoa, pois justamente vai acontecer alguma coisa para fazer você ver que é justamente o contrário, que você vive sem aquela pessoa, que você é forte muito mais do que você pensa e que você tem que se resguardar em primeiro lugar, tem que dar uma atenção para você, somar com o outro, mas não se anular perante o outro. Então a vida vai te ensinar. A vida vai te ensinar bastante coisa, porque você está aqui para aprender mesmo. E quanto mais você aprende, mais a lição vai ficando difícil para você aprender ainda mais, né? Porque se eu já aprendi a lição fácil, o que vem agora? A lição difícil, né? Para eu ficar cada vez mais eficiente na minha vivência, mais capaz. Então acho que interessante é pensar sempre que o que acontece, vem para ensinar alguma coisa, eu tiro o melhor que eu posso dessa experiência e eu deixo essa experiência para trás, sigo em frente e não penso mais, não falo mais, porque não tem porquê. Eu tiro o peso dela. Por exemplo, assim, uma traição ela é muito dolorosa quando ela acontece. Só que se você trabalhar para dar um significado diferente para isso, por exemplo, para você entender que, poxa, olha só, aquela pessoa me traiu, mas hoje em dia eu me sinto livre para começar algo novo, para começar um caminho novo. E teria sido muito pior se aquela pessoa tivesse me traído já lá no final da minha vida, quando daí eu já não tinha muita expectativa. Você compreende? Então tenta sempre pensar no lado bom, porque tudo tem dois lados. Você vai escolher para qual lado você vai olhar, tá certo? Se você olhar para o lado ruim, ai, a pessoa me traiu, ai, eu acreditei naquela pessoa, a pessoa me usou, eu me senti traído, me senti usado, me senti triste, magoado. Agora eu não confio mais em ninguém. Se você olhar para esse lado mais pesado, aí quem é que está carregando o peso? É você. Porque, por exemplo, a pessoa que faz uma ação ruim contigo, ruim do teu ponto de vista, essa pessoa, ela não vai ficar apegada nisso. Ela simplesmente fez e seguiu. É a vida dela, ela seguiu. Compreende? Então, é complexo. É complexo. Mas a única coisa que eu posso dizer para vocês é desapeguem. Desapeguem dessas coisas. Porque isso aí só é como uma âncora que te afunda no meio do mar. Te prende, te impede de ir para a ilha mais próxima. Aí você tá lá. Fica naquele mar turbulento, com tempestade, sem perspectiva. Deixa essas coisas para trás. Foca em outra coisa, foca em coisas boas, positivas para tua vida. O que aconteceu, aconteceu. O jeito é sacudir a poeira, arrumar o cabelo, sacudir a poeira e ó, vamos. Vamos, que o caminho é amplo.